O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala da oração e da oração feita em seu nome. E Ele dá a ordem aos discípulos e a cada um de nós de pedirmos em seu nome. Em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. É uma promessa maravilhosa, grandiosa, né? Nem parece ser verdade. Pedir em nome de Jesus. A grande questão aqui é nós entendermos o que significa pedir em nome de, né? Pedir em nome é usar o nome, né, como expressão de fé, e a gente faz isso nas orações litúrgicas, quando a gente encerra as orações por Cristo nosso Senhor, enfim. Mas rezar em nome ou pedir em nome significa poder substituir a pessoa praticamente. A gente já viu esse tipo de situação e história na vida, quando um diz assim para o outro: eu não acredito que você usou o meu nome lá com fulano, lá em tal lugar, para conseguir tal coisa. Então, por exemplo, quando eu vou em nome de algo, não, eu vim aqui, estou te pedindo em nome do fulano. Ou seja, se o fulano tivesse aqui, ele pediria a mesma coisa. Ele também tem o mesmo interesse, desejo e vontade. Eu estou substituindo ele, em nome de. Portanto, quando Jesus diz para orarmos em seu nome diante do Pai, é quase como se a gente pudesse dizer a Deus Pai assim: Jesus não pôde vir, ele estava muito ocupado, mas eu vim e estou aqui pedindo em nome de Jesus. Porque se Jesus estivesse aqui, ele estaria pedindo assim como eu estou pedindo, a mesma coisa e da mesma forma. Portanto, rezar em nome de Jesus significa crer em Jesus, mas estar em comunhão com Cristo, nas intenções, no desejo, no entendimento, na perspectiva das coisas. Então, muito mais do que usar o nome como fórmula mágica, né? Então, não tem em nome de Jesus que conserte a oração que esteja errada. Não tem em nome de Jesus que faça o errado ficar certo. Mas Jesus então nos diz que o efeito da oração está na nossa identificação com Ele, com o seu nome, com a sua pessoa. E aí Jesus diz: até agora nada pedistes em meu nome. Peçam e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Os discípulos até então, por óbvio, né, tudo pediam para Jesus. Agora vão ter que pedir ao Pai. E Jesus está dizendo: até agora nada pedistes em meu nome. E quando a gente olha para a nossa vida, irmãos e irmãs, pode ser que até hoje, muitas das nossas orações não mereciam o nome de Jesus sobre elas. O carimbo, o nome de Jesus, no fim da folha, lá onde a gente coloca os nossos pedidos, né? E Jesus está dizendo aos seus discípulos: peçam e recebereis. É o poder da oração também, o poder da fé. E muitas vezes a gente não exercita esse poder. Tem muita gente desperdiçando o poder da oração, o poder do clamor. Nós temos a tendência a desistir antes da hora da maioria das coisas, né?
A gente tem às vezes a tendência de desistir quando falta pouco, de nadar e resolver voltar para trás quando faltava pouco para terminar. E Jesus está dizendo: peçam e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa, a gente precisa ter na nossa vida respostas de oração. E como é bom quando a gente olha para alguma coisa que a gente tem, que a gente vive, e a gente identifica que ali foi uma resposta da nossa oração, que Deus nos respondeu, que Deus nos supriu, algo que eu tenho e que eu posso dizer: isso foi Deus que deu, isso aqui é fruto da minha fé, da minha oração e da minha espera. Jesus diz: essa experiência, essa realidade completa a nossa alegria. É por isso que tem muito cristão borocochô, porque não tem consigo nada que foi resposta de Deus, nada que foi conquistado de joelhos. Boa parte de nós somos boas pessoas e temos coisas que nós conquistamos com o suor, com a inteligência, com a disciplina. Tudo isso é bonito, tudo isso agrada a Deus, tudo isso é virtude humana, né? Mas existe um espaço aí, para você e para mim, nesse pote, vamos colocar assim, chamado alegria, que só se completa com respostas de oração, com a intervenção de Deus, com a presença de Deus. Por isso Jesus está dizendo: peçam e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Existe uma alegria em conquistar, existe uma alegria em fazer, mas existe uma alegria muito grande em receber também. E a gente precisa se abrir para essa alegria, a alegria de quem sabe receber o dom de Deus, as coisas de Deus. E essa alegria plenifica a fé, cura a fé em nós e fortalece a nossa fé. Quem já viveu experiências de oração, de respostas de oração, entende o quanto a fé fica mais forte e fica mais alegre e perseverante. À medida em que eu posso dizer: isso aqui é resposta de Deus para mim. Isso aqui eu pedi e recebi. Então aumenta a alegria e a força da fé. E aí Jesus fala algo que está relacionado ao Espírito Santo, que é o que a gente tem escutado durante toda essa semana. Jesus vinha falando do Paráclito, do Defensor e do Espírito da Verdade. Ele ainda está falando disso, quando diz: disse-vos essas coisas em linguagem figurativa. Exemplos, imagens, né? Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Mas que hora é essa que virá que ele vai falar com clareza se ele está para morrer? É a última noite dele? Falará de forma clara a respeito do Pai pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito de Deus dentro de nós faz com que a fé seja menos figurativa, parabólica, metafórica, e fique mais evidente, mais clara, mais direta. Quantas pessoas viveram e talvez vivem a fé até hoje de modo figurativo? Mas figurativo também pode ser o Chapeuzinho Vermelho. Tem muita coisa boa para aprender com a Chapeuzinho Vermelho, não tem? Lobos maus e tudo mais aí, não é? Tem muita coisa boa para aprender com 3 porquinhos, não é? Tem muita coisa para aprender com figuras, com metáforas da vida. Mas Deus, meus irmãos, é muito mais, e o Evangelho, Cristo e o Pai, é muito mais do que figura, muito mais do que parábola, muito mais do que uma ideia de onde eu tiro pensamentos positivos, onde eu animo o dia, onde eu tomo uma dose de ânimo, de coragem. É o Espírito Santo que faz com que Deus deixe de ser figurativo e seja realidade em nós como pessoa, como Senhor da nossa vida e como Pai. Jesus diz: vos falarei do Pai. E Jesus fala do Pai, revela o Pai, Deus como Pai, pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Por isso que Paulo vai dizer na sua carta que o Espírito de Cristo clama dentro de nós: Abá, Pai, Paizinho. O Espírito de Jesus tira esse véu entre nós e Deus. Deus pode ter muitas figuras para se falar dele,
Mas a realidade de Deus é que Ele é Pai. Isso é Deus. Deus é Pai. E por muito tempo, talvez, muitos de nós caminhamos encontrando muitas figuras para falar de Deus, muitas imagens para explicar Deus, e todas elas têm o seu tanto de exatidão, de verdade. Mas por muito tempo talvez a gente caminhou sem a realidade da paternidade de Deus. Pai, origem, fonte, semente daquilo que somos, né? Não é assim na vida? O pai é aquele que deu, no ato de gerar, o sêmen, a semente, o estouro. A mulher está ali sempre, né? Na passividade, inclusive orgânica da mulher, do óvulo, do útero, está ali. É um chão fértil, não é isso? Precisa ser penetrado, a sementinha precisa entrar dentro do óvulo e pum! A semente, o sêmen da vida. Quanto tempo talvez a gente caminhou, Deus me livre de estar caminhando, sem encontrar em Deus a realidade daquilo que nos explodiu para o ser, para a vida, e daquele que cuida, que provê, que fala, não é? Que dá a performance da vida pela palavra. Deus é Pai. Pai. E é a experiência do Espírito Santo de Deus que tira essa distância, né, entre nós e Deus. O grande fruto de receber o Espírito Santo, os dons do Espírito e os frutos do Espírito em nós, é a paternidade de Deus. Então o Pai fica evidenciado. E aí Jesus diz, né, naquele dia, pedireis em meu nome, crendo em mim e em comunhão comigo. E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, porque o próprio Pai já vos ama. A filiação, a comunhão com Deus. Vos ama porque me amastes, vos ama porque acreditastes que eu vim da parte de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós estamos nos preparando para Pentecostes. E nos preparemos mesmo para Pentecostes, para esse presente de Cristo, que é o Espírito Santo, que nos coloca em comunhão, em contato, não com uma figura, com uma ideia, mas com uma realidade do caráter de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Ele é Pai, nossa origem, nosso início, nosso fim, mas a nossa força e a nossa provisão também para cada dia da nossa vida. E o Espírito Santo de Deus tem um outro papel também, que é a exatidão das coisas. Nós estamos ouvindo desde a segunda-feira, depois ali da Páscoa, a primeira leitura sempre dos Atos dos Apóstolos. E já estamos lá na altura então do capítulo 18, que a gente ouviu hoje, de Atos dos Apóstolos, que vai mostrando o que o Espírito Santo vai fazendo na primeira comunidade, nas primeiras pessoas e naqueles que vão ganhando destaque, né, relevo, enfim. E nós ouvimos tantos personagens. E de vez em quando no livro de Atos dos Apóstolos aparece alguém por 2, 3 linhas, nunca mais aparece. Mas todos eles sob a ação do Espírito Santo, pós-Pentecostes. E aí hoje então nós ouvimos aqui alguns nomes. Primeiro dele, que não tinha aparecido ainda e que nem vai aparecer de novo, praticamente. Apolo, um homem que tinha sido instruído nos caminhos do Senhor, diz que ele era eloquente, versado nas Escrituras, e que ele falava com convicção e exatidão a respeito dos caminhos do Senhor. Exatidão, clareza, é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo traz exatidão e clareza à fala, mas também exatidão e clareza à nossa cabeça, ao nosso coração. E aí então diz, ao escutá-lo, outros 2 nomes que a gente também não conhecia. Priscila e Áquila, era um casal, Priscila e Áquila. Tomaram-no consigo e, com mais exatidão ainda, o homem já era exato, com mais exatidão ainda, expuseram-lhe o caminho de Deus, porque o Apolo só conhecia o batismo de João, não tinha conhecido o batismo em nome de Jesus Cristo ainda. Então olha lá, Priscila e Áquila, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus. Então o Espírito Santo nos
expõe, nos mostra o caminho de Deus com exatidão, a exatidão da fé. Ainda que a fé não responda a todas as coisas da vida, porque mesmo quem tem muita fé e conhece muito da fé, tem perguntas que não sabe e que não tem resposta, e que não adianta perguntar. A vida tem um monte de coisas que você podia parar de fazer a pergunta porque não tem resposta. Mas a fé é exata. A fé é exata. E por exatidão, meus irmãos, não é ficar respondendo: por que ele morreu tão novo, padre? Se tem tanto velho ruim, por que um jovem bom? Essas perguntas que às vezes até nos ferem. Mas a grande exatidão da fé, que é o batismo, ou seja, a conversão em nome de Jesus, a conversão a partir do Evangelho, a exatidão de que Deus é Pai. Essa é a exatidão na qual Apolo conseguiu ficar ainda mais exato. Por dois que entram para a história bíblica, Priscila e Áquila, não como, olha que interessante isso, não como pregadores. Apolo vai entrar para a história como pregador. Tanto é que numa das cartas de Paulo vai dizer assim: entre vocês está tendo muita divisão aí. Alguns ficam dizendo: eu sou de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, quando todos nós somos de Cristo como igreja. Portanto, Apolo entrou para a história do cristianismo primitivo como pregador. Mas ele foi e recebeu exatidão da fé de dois que não eram pregadores, Priscila e Áquila. Porque o Espírito Santo de Deus unge o pregador, isso é verdade e necessário, né? Mas o Espírito Santo de Deus tem um dom precioso chamado conselho. O dom do conselho, que é primo irmão, né, da sabedoria, da ciência e do entendimento. Mas olha, Priscila e Áquila tinham o dom do conselho. Colocaram esse futuro grande pregador Apolo numa capacidade de maior exatidão, não por pregação, mas por conversa. Porque quando diz ali, tomaram-no consigo, eu não sei se chamaram para tomar um café, não sei se marcaram um horário, mas foi uma conversinha a três, algumas vezes. Uma pequena catequese, né? Um pequeno encontro, ou vários pequenos encontros, que não é pregação, que não é altar, não é palco, não é câmera. Vem cá, Apolo. E com exatidão souberam, pelo dom do conselho, dar mais exatidão ao entendimento que esse Apolo tinha da fé. Esses são os dons, meus irmãos, do Espírito Santo para nós. Por isso, desejemos o Espírito de Deus. E entre tanta coisa que a gente pode e deve pedir ao Pai, em nome de Jesus, porque os nossos méritos são finitos, mas os de Cristo são infinitos diante do Pai, peçamos o Espírito de Deus. Para que a nossa fé, em tantas figuras que tem, não fique sem a realidade de que nós temos um Pai no céu e um Deus que é Pai de todos nós, em todos os momentos da nossa vida. E que o Espírito Santo de Deus, na exatidão que Ele pode produzir em nós na fé, levante Apolos, mas não nos deixe sem Priscilas e Áquilas, tão necessários às vezes a um Apolo, ao grande Apolo, que quase competiu com São Paulo, hein? Porque teve Priscila, porque teve Áquila. Então a riqueza dos dons do Espírito Santo para a igreja e na nossa vida também, para cada um de nós, para que a gente tenha uma alegria mais completa, uma alegria um pouco maior, a alegria de quem tem porque pediu e recebeu, e Deus dá, porque quer completar a medida da nossa alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.